cria, o filhote despenca 2 metros. Ele bate ao sol. Só que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Repita isso para o seu irmão. Mas fala com ênfase para o seu irmão. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Aleluia! E Ele é perfeito, irmãos. Se ela nascesse como um bebê, ela já nasceria morta, porque quebraria o seu pescocinho. Não dá para ela nascer inteira, dobrar e nascer. Então o Senhor fez com que toda a girafa nascesse primeiro com as suas placas traseiras saindo de dentro do útero, porque ela vai amortecer a sua queda. Mas isso não significa que ela não vai sentir dores. Imagina você despencar de 2 metros de altura e em seguida sua mãe está te empurrando para você se levantar. Pergunta para o seu irmão, por que a mãe girafa fez isso com o bebê que acabou de cair? Porque os predadores estão à volta, torcendo, pastora Beth, para que aquele bebê não se levante, pedindo ali a todas as forças ocultas que aquele filhote não tenha forças para levantar, ou que aquela mãe desista de colocar aquele filhote de pé. E o interessante deste nascimento é que ela continua empurrando ele com a cabeça e forçando ele a se levantar. Assim tem sido o Espírito Santo na sua vida, igreja. Você cai e ele te empurra para cima. Você cai e ele te empurra para cima. Você enfraquece e ele te escora na parede e te empurra para cima. Porque se você não ficar de pé, se ele não colocar você de pé, os devoradores, os predadores que estão à volta vão consumir você. Você pode pensar, essa campanha foi feita só para eu me alegrar com a unção do Espírito Santo de Deus. Não, amados. Essa campanha foi feita para você se alimentar. Essa campanha foi feita para você se levantar, para você ser transformado, porque Deus tem pressa. Deus tem uma obra a realizar e ela tem que acontecer já. É agora. O momento é esse, nasceu. O tempo que você tem são 5 minutos para se levantar. E os 5 minutos de Deus é diferente dos 10, 15, 30 anos de frente que você tem. O coice de uma girafa é mortal. A mãe vai empurrando o filhote e observando os devoradores à volta, os predadores. E ela está pronta para dar um coice no primeiro predador que se aproximar da sua cria. Assim é Deus atuando na sua vida. Quando você diz, Senhor, eu não posso mais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não tenho mais forças, o Espírito Santo está ali como uma mãe girafa, te empurrando e pronto para combater, como se ele fosse um escudo, os devoradores que estão à sua volta. Pastora, por que dessa palavra? Porque o Senhor quer abrir os seus olhos. Não há mais tempo de você ficar enxergando tudo turvo. A obra de Deus, ela é perfeita. Há um preço a ser pago. O maior preço já foi pago na cruz do Calvário, mas para dar seguimento tem preços a serem pagos. E não pense que o Espírito Santo vai desistir de você, mas você corre perigo se você não se levantar. Essa palavra aqui, ela diz que Elias foi um grande profeta de Deus. O homem era um absurdo, um escândalo. Aonde ele passava, o agir de Deus acontecia. O Espírito de Deus se manifestava e grandes obras aconteciam. Mas acima de tudo, ele era ousado, ele tinha atitude, coisa que falta em muitos de nós. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu pego? Será que eu não pego? Começo e no meio do caminho, olha, está muito difícil, eu vou dar um tempo. Cuidado, porque os predadores estão à volta. Quando você para, é sinônimo de que você caiu. E o Espírito Santo está te guardando, está te protegendo, mas você precisa se levantar rapidamente.
Você não pode permanecer jogado no chão, prostrado. A Bíblia diz que os filhos das trevas, é muito forte isso, são mais prudentes do que os filhos da luz. O que isso significa? O ímpio, aquele que serve a demônios, aquele que não serve a ninguém, só serve ao seu dinheiro, à sua condição, tem muito mais sabedoria do que aqueles que foram chamados para andar na luz. Por quê? Porque ao nascer rapidamente eles se põem de pé. Eles sabem que se eles ficarem prostrados, eles serão devorados. Mas o crente fala assim: não, Jesus está tomando conta, Jesus está cuidando, pastor. Não vou me preocupar não, porque Jesus está segurando o leme do barco, Jesus está no controle, está com os remos nas mãos. Cuidado, Jesus já pode estar fora do barco e você não percebeu. É muito sério isso. Jesus pode ter saído do barco para ver qual é a sua atitude. E o Espírito Santo, como a mãe girafa, continua te cuidando. E eu vejo nessa noite aqui crentes, e eu falo isso sem medo algum, que estão sendo empurrados pelo Espírito Santo. Se deixar por eles, pastores, eles param. É que o Espírito Santo continua ali, empurrando. Você precisa se levantar. A palavra nos diz que quando o Senhor encheu os olhos de Eliseu com a virtude de Elias, ele falou: eu não posso deixar esse homem ir embora e continuar aqui. Eu quero uma mudança na minha vida. Diga para o seu irmão: chegou a hora da mudança. Você não vai abandonar a sua família, mas você vai abandonar o achismo, o ismo. Você vai abandonar o conforto, a comodidade. Eu vou na igreja, aqui tem culto terça. Não, aqui tem culto terça, quinta e domingo. Eu vou na igreja só no domingo porque eu trabalho, chego cansado. A igreja não para, ou com você ou sem você ela não para. Mas as bênçãos de Deus na sua vida podem ficar paralisadas. Porque o que Deus tem para te dar é você estando na roda e o oleiro moldando o vaso. Vaso que não está pronto não pode ser usado. Vaso que está inadequado não pode ser cheio, nem defeito. E Deus não desperdiça a sua glória, nem seu poder. Deus não faz investimento sem lucros. A bolsa de valores do céu, ela é precisa. Investiu, recebeu. Investiu, recebeu. E Eliseu falou assim: não, na minha vida vai ter essa mudança. Chegou o momento. Deixa só eu me despedir da minha família e eu vou te acompanhar. E ele falou: então vá, e volte logo, porque eu tenho muito a fazer. Se Deus trouxe você para cá, igreja, eu vou falar isso não é porque eu tenho amizade com os pastores, é porque Deus está contando com você, para que essa obra cresça. Os devoradores estão observando você. A mãe girafa, ela procura ao máximo pôr o filhote de pé. Se ele não se levanta, pastor, ela abandona o filhote e vai embora. Porque o sofrimento dela vai ser muito grande, sabendo que o filhote não levantou e que as feras estão tomando conta dele. Por isso, em 5 minutos após o nascimento, o filhote tem que estar de pé. Quanto tempo você vai levar ainda para se levantar? O Espírito de Deus manda eu te perguntar. Quanto tempo você vai levar ainda para ficar de pé? Eliseu foi rápido. Existem, irmãos, algumas coisas que acontecem para nos roubar a transformação, para nos roubar de receber o corpo de glória de Deus. Eu quero que você preste atenção. A palavra do Senhor diz que quando ele chamou a Josué, ele disse assim: não
serei contigo todos os dias da sua vida. Tão somente esforça-te e tem bom. Fala pro seu irmão, cadê seu ânimo? Se hoje nós fizéssemos uma grande festa aqui, estaria todo mundo animado, todo mundo, né? Mas há momentos em nossa vida, irmãos, que precisamos ter ânimo interior. Não o ânimo exterior que todo mundo vê, mas o interior. Aquele que combate tudo que os seus olhos veem. Você tem que parar de olhar com os olhos da evidência e passar a enxergar com os olhos espirituais. Porque se você não se deixa, se você não se permite olhar com os olhos espirituais, eu vou contar para você como o inimigo tenta roubar a transformação que Deus preparou para você. Primeiro, roubando o nosso entendimento de quem nós somos. Quem você é? Moisés, levanta aí porque eu preciso de você para uma obra. Você vai libertar o meu povo. Senhor, fala sério. Quem sou eu? Primeiro grande problema de muito crente. Quem sou eu para pegar esse trabalho? Quem sou eu para chegar no pastor e falar: pastor, eu tive uma ideia, vamos orar, vamos fazer uma campanha, tem um projeto, eu gostaria de ver a igreja desenvolver esse projeto. Sonhos todos temos. Até quem não é crente sonha. Até os animais sonham. Eu tenho um gatinho em casa e às vezes ele está dormindo lá na caminha dele e ele estica as patinhas, fecha as patinhas, põe as unhas para fora. Ele está sonhando. Sonhar, qualquer um sonha. Agora, realizar, só aqueles que estão de pé. Só aqueles que estão na roda, estão sendo ali lapidados, estão sendo moldados para que Deus possa encher. Outra forma que o diabo procura nos roubar, escravizando-nos de uma determinada situação. Ele nos escraviza, pastores, dentro de uma situação. Eu tive um trauma, então por causa desse trauma eu sei que nada que eu for fazer vai dar certo. Eu falei para os pastores: se eu pudesse, eu riscaria do dicionário a palavra eu não consigo. Quando eu começo a falar com o crente, ele fala: não, pastora, mas eu não consigo. Se o meu eu não tivesse ficado na cruz, eu ia esganar ele. Porque o nosso pastor disse que haveria coisas impossíveis para o nosso Deus. Acaso Deus daria a você legalidade parcial e não total? Pense nisso. Seria muito bom se eu estivesse fazendo uma palavra aqui para você: olha, eu estou vendo fulano recebendo uma casa, olha, eu estou vendo fulano fazendo uma viagem, mas eu sinto muito o que Deus quer e não o que eu quero. Porque Ele é de Deus. E eu confesso a você que desde ontem eu estava assim incógnita. Eu falei: Jesus, essa palavra mesmo, como é que esse negócio vai ser? Eu estava meio agoniada. Eu ainda falei para minha irmã: acho que quando eu terminar de pregar vai ser bem diferente da primeira vez. Porque quando Deus toca na nossa ferida, não se incomoda. Porque nós somos obrigados a confrontar o nosso eu mesmo. Eu me olho no espelho e não vejo fora, eu vejo dentro. Elias, quando chamou Eliseu, ele já tinha visto o interior de Eliseu. E ele provou Eliseu. Se o pastor não faz o que você quer, e eu vou falar porque eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Não, o pastor está com rapina no coração comigo. O pastor está me provando, o pastor está me pondo de lado, o pastor prefere A, prefere B, o pastor me desprezou. Você está na roda. Não na roça, mas você está na roda. E quem está na roda está para ser moldado segundo a vontade de Deus. A terceira forma que Satanás usa, criando áreas de aparência confortável. Mas a igreja está bem, pastor. Está tudo bonitinho, tudo arrumadinho. O pastor está orando, está jejuando, os pastores estão aí. Estou confortável, não preciso fazer mais nada. Eu só vou lá só adorar. Então a igreja precisa da minha adoração. Não. A igreja precisa
projeto de Deus. Tudo que nasce, tudo que é gerado tem um propósito. Você não pode fugir desse propósito. Quando eu fujo desse propósito, eu estou impedindo Deus de executar o projeto que Ele criou para a minha vida lá na eternidade. E eu estou me roubando de ir para a eternidade com Ele. Não é o diabo quem está me roubando, eu estou permitindo. Um passarinho pode fazer uma caca em mim, mas não pode pôr um ninho na minha cabeça. Não tem como, porque eu vou me movimentar. E ele precisa de um lugar estável, um lugar que está paralisado. Há pessoas que estão dentro da igreja e elas mesmas se paralisam. Ela chega naquele gás que o pastor está investindo nela, está acreditando nela, no meio do caminho, irmãos. Ela põe os dois pés no freio. E ali Satanás começa a encher o coração dela. Todo projeto que começa a ser paralisado é injetado nele a condição satânica de não crescer, de não desenvolver, de não se tornar adulto, de não ficar de pé. E o Senhor, quando chamou aqui a Eliseu, Elias provou, ele falou assim: olha, eu vou até Jericó, você fica aqui. Ele falou: não, aonde você for eu vou. Tá bom, então vamos comigo. Olha, eu vou dar um pulinho aqui em Samaria, fica aqui. Não, eu vou com você. Tá bom, olha, escuta só, eu vou dar um pulinho em tal lugar, você fica aqui. Não, aonde você for eu vou com você. Perseverança. Você é forte. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus nunca está triste. Ele pode estar aborrecido com a sua falta de compromisso. Crente, estou falando com você, o Espírito de Deus está falando aqui comigo. Às vezes falta em você compromisso. Você até tem o desejo, mas na hora de pôr em prática, ele não vinga, ele não cresce. O inimigo, ele começa a apresentar referências deformadas. Isso é o que mais tem dentro das igrejas. Em toda igreja tem. E aqui não é exceção. Só existe uma igreja que não tem. É aquela que está lá em cima te esperando. Aí você começa a ver deformidade no irmão, no louvor, no departamento infantil, no departamento de ação social. Você começa a ver defeitos. A atuação do Espírito Santo já não consegue mais te inundar, já não consegue mais fazer você sentir a alegria de Deus em ver a igreja atuando. Você começa a ficar incomodado com aquilo, porque você não pode ser usado como um vaso para ser depositado a glória de Deus. Não se levanta e o Espírito Santo continua te empurrando, e as feras já estão lá todas prontas, preparadas. Aí ela começa a minar você. Aí você começa a perder o desejo de vir à igreja, começa a perder o desejo de participar dos propósitos da igreja. Mas você está orando: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Oh Jesus, eu quero receber a autoridade e poder. Senhor, eu quero ser como os profetas no passado. Quero falar de maneira de dar que se cumprir. Muito bom. Mas para isso acontecer, você precisa falar: Senhor, eu preciso ser transformado. Se confrontar. Faz de conta que tem um espelho aí na sua frente agora. Olhe para dentro de você. Olha aonde você tem sido bênçãos e aonde você tem sido maldição. Maldição, sim. Porque se você não faz aquilo que o Senhor determina, você é rebelde. E a rebeldia é pior do que feitiçaria. Se é pior do que feitiçaria, é maldição, não é bênção. E o Senhor continua te empurrando para te encher, para te capacitar, para te fortalecer. Será que amanhã o Senhor não quer levar você para fora, para você fazer uma obra lá? Será que amanhã o Senhor não quer pegar essa igreja pronta e falar assim para os pastores dirigentes: entregue a igreja na mão de fulano? Será que Deus não quer fazer isso? Para você seria fácil, a igreja está pronta, é só dar continuidade, né, pastor? O duro é abrir, continuar é fácil, porque você está sendo ensinado
autoridade que Deus nos deu. E aí nós passamos a dar legalidade ao inimigo, mas estamos orando, jejuando e subindo um monte, falando: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Senhor, eu quero curar os enfermos. Eu quero pegar uma pessoa que está possessa, tocar nela, e se for possível nem tocar. Quando eu olhar, eu já falo: sai, demônio. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Agora, para ter isso, irmãos, é outra conversa. Precisa-se ter atitude para você poder viver a totalidade da transformação. Precisa ter atitude. E a palavra nos diz aqui: para viver a total e plena transformação, é preciso entender. Dá uma cutucada no seu irmão. Diz para ele: você precisa entender que nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. A irmã Iracema veio comigo, mas não veio por acaso. Ela veio para fazer um negócio aí. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que esta campanha foi inserida nesta igreja. E olha só, não é por acaso que nada acontece na nossa vida. Há situações na vida de um profissional, e eu vou dizer apostólico, que você diga graças a Deus. Apostólico porque fomos chamados para servir a obra de Deus como os apóstolos foram chamados. Você é um profissional apostólico. Diga para o seu irmão: olha como eu sou chique. Estou podendo, né? Fala sério. Mas para ser um profissional apostólico, você precisa deixar Deus agir. Não como você quer, não como você pensa. E eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu tive um sonho que eu estava num outro país. E eu me vi ali conversando com algumas pessoas. Eu falei assim: eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Eu gosto de viajar, eu gosto muito. E eu falo assim: então eu vou ter muito dinheiro, eu vou poder viajar, vou conhecer museus, vou conhecer a cultura de outros países. Eu já estava na igreja. E aí eu recebi uma profecia que eu iria ser levada para fora, que eu iria falar aos 4 cantos da terra. Eu falei: nossa, mas eu vou ser forte no negócio, né? Cheio de pedrinha, argila cheia de pedrinha. Nossa, então já estou me sentindo, já estou me preparando, porque eu vou viajar muito. Eu tenho 24 anos de evangelho, e isso começou a acontecer de 1 ano e meio para cá. Sabe como eu tenho viajado, eu tenho falado com outros povos, tenho conhecido outras culturas? Através da internet. Aí outro dia eu falei assim: Senhor, então a viagem que eu ia fazer é essa, navegando pela internet. Eu falei: Senhor, e os lugares que eu tenho vontade de conhecer, né? O Senhor falou assim para mim: quando você estiver pronta, você vai. Isso o ano passado. Quando foi esse ano, eu recebi um convite para ir para fora do país, para ir para a América. Eu falei: ai, que bom, Jesus. Mas aí, pelos olhos humanos, né, os olhos carnais, eu falei assim: aonde vai sair? Eu não sei. Eu conheci uma missionária e eles têm me abençoado. Mandaram dinheiro de passaporte, mandaram dinheiro de visto, já compraram toda a minha vestimenta, porque eu vou para lá no inverno, e que Deus me ajude, porque eu não sou muito fã do frio. E de lá, se tudo correr bem e for segundo a vontade de Deus, eu vou entrar no Líbano, vou lá para fazer um casamento. Mas o Senhor disse assim: é no meu tempo, não é no seu tempo. Irmãos, quem mora no Oriente Médio, a maioria das pessoas que moram lá são muçulmanas. E eu sempre disse: Senhor, eu quero ganhar almas. E a confirmação de que eu ia começar a sair para fora do país veio através de eu começar a ganhar as pessoas que moram no Oriente Médio. Você ganhar um muçulmano para Jesus não é fácil, não, porque eles amam Allah.
pessoa muçulmana, eu falei, e agora, Jesus? Porque eles são duros na queda, né? O Senhor falou assim comigo, você não é um vaso? Eu falei, eu sou o oleiro, deixa comigo. Examinou o vaso e falou, olha, ainda não está pronto, vou ter que pôr no forno de novo. E eu passei uma tempestade muito grande no ano passado, uma prova tão grande que eu achei que eu não ia suportar. Até comentei alguma coisa na casa dos pastores, mas o Senhor, quando colocou no forno, que eu comecei a sentir aquilo arder, eu falei, Jesus, só tenho duas saídas, ou confiar ou confiar. E o Senhor falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero continuar fazendo a obra, eu quero poder ir, eu quero poder ser um vaso cheio da tua glória, mas eu preciso de sabedoria, Senhor, para tratar com essas pessoas, porque por mais que você e eu venhamos conhecer a palavra, quem vai converter o fulano é o Espírito Santo. Por isso ele está te empurrando como uma mãe girafa, por isso ele continua prensando você na parede, te empurrando para você se levantar. E muitas vezes você fala assim, não, Jesus já me abandonou, Jesus já me deixou, eu estou numa situação muito difícil, estou pensando realmente em parar. Quem aqui nunca pensou em parar? Tem alguém aqui? Eu já pensei mais de uma vez. E Jesus, se você parar, quem vem lá atrás vai te atropelar. Porque nós somos seres humanos limitados, mas a minha Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E Eliseu continuou acompanhando Elias. Deus sempre levanta um Elias na minha e na sua vida, igreja. E os Elias que Deus levanta, eles são testemunhas para mim e para você. Eles são um referencial para que você tenha forças para continuar a caminhada. Que você deseje ser melhor do que o Elias que Deus levantou depois do seu lado. Vocês aqui têm os pastores, mas o maior Elias que vocês têm aqui é o pastor Valmir, que é o presidente da obra. Abaixo dele vem a sua esposa, a adjuntora. Olhe para eles e pense em você amanhã. É uma dica que eu estou te dando. Acompanhe o dia a dia deles e pense no seu amanhã. Pense se eles não têm problema, se eles não choram, se eles não se preocupam, se eles não têm medo. São vasos, estão cheios, mas muitas vezes eles continuam cheios com a responsabilidade, com a carga da igreja, mas eles estão sofrendo, porque os devoradores estão à volta. E muitas vezes nós, pastores, ficamos com as nossas pernas trêmulas, como a girafa quando é novinha e se levanta pela primeira vez. E Eliseu foi observando Elias, pastores, caminhando e observando Elias. Diz a Bíblia que temos que ter disposição para fazer a nossa parte. Fica aqui que eu vou até Jericó. Não, eu vou com você. Fica aqui que eu vou até Israel. Não, eu vou com você. Eliseu sabia que precisava abrir mão dos bois do seu pai, e você vai ter que abrir mão de você mesmo nessa noite. Se você quiser ser cheio do Espírito, você vai ter que abrir mão de você mesmo nessa noite e se lançar, e se entregar e confiar no Elias que Deus colocou do seu lado, e ter o seu ouvido atento, pedir a Deus que te dê sensibilidade auditiva, porque quando você tem sensibilidade auditiva, às vezes o Elias que está com você não precisa nem falar, você já se adianta, e Deus confirma, porque existe aquela cumplicidade. Andarão dois juntos se não estiver no mesmo acordo. E diz aqui que ele precisou abrir mão dos bois e do seu trabalho e do relacionamento que ele tinha com os seus pais. Nós precisamos abrir mão de relacionamentos que nós estamos tendo, que estão fora do agrado de Deus. Eu não estou falando de casamento, de namoro, de noivado.
relacionamentos que nós temos nós com Deus. Relacionamento deformado, torto, que impede a atuação do Espírito Santo de Deus. Precisamos abrir mão disso, porque são deformidades que estão em nós e impedem a atuação de Deus, porque Deus age na sua totalidade. Deus não age parcialmente, igreja, Ele age num todo. O agir de Deus é pleno e absoluto. A plenitude de Deus, ela simboliza o número 10, porque é um número cheio, completo, todo. E a totalidade de Deus está diante de você nessa noite. Está diante de você nesta campanha. Não é porque eu estou pregando, eu poderia estar sentada aí me alimentando, seria até melhor. Porque quem prega tem uma responsabilidade muito grande. Deus não quer que você receba a ação do Espírito Santo em parcelas. Deus não faz crediários, igreja. O negócio com Deus é à vista. É à vista. E nós costumamos colocar limites para Deus trabalhar. Ah, Senhor, até aqui tudo bem. Dá para ser assim. Mas agora, peraí, Jesus, não, assim agora não dá, o horário não permite, eu não posso ir, eu tenho que ver isso aqui, eu tenho que ver aquilo ali, meu trabalho. Cuidado. Quando Deus te chama, você tem que abrir mão, porque Ele vai se responsabilizar. Ele se responsabiliza. E quando você chora, quando você ora, quando você pede, Ele providencia rapidamente, porque Ele está cuidando de você. Diga para o seu irmão: Deus está cuidando de você. Abriu mão do relacionamento com os seus pais para dar assistência a Elias. Eu sinto muito, mas eu tive a confirmação dessa palavra ontem à noite 4 vezes, através da vida de alguns irmãos que estavam na casa do pastor Valmir. Comentei isso com os pastores e com a minha irmã. Você precisa dar assistência aos seus pastores. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, honre o Elias que Deus levantou e colocou do seu lado. Defenda ele com unhas e dentes. Se alguém amanhã falar assim: olha, o pastor Valmir é preto, ele pode até ser, mas você vai defender ele. É sério. Você tem que vestir a camisa. Se você não veste a camisa do teu ministério, você está roubando a sua própria vez. Sabia? Na minha igreja eu já falo para os irmãos: ó, você está comigo? Tô. Então você vai vestir a camisa do ministério. A pessoa fica até bem assim: olha, eu vou para o monte. Vamos embora para o monte. Ai, pastora, que horas você vai? 7 da manhã eu estou lá. Pastora, mas eu vou ter que levantar às 5. Eu vou dormir às 4 e às 5 eu estou de pé. Não quer vitória? Você é projeto de Deus. E o projeto, irmãos, tem que ter um investimento. E a investida no projeto de Deus nessa noite é você. O que vai fazer com que esta obra, com que este projeto cresça, é você. Você não levanta uma parede se você não fizer a massa certa. Ela desmorona, né, pastor? Fica torta. Mas se você nessa noite falar assim: não, Senhor, eu vou viver essa totalidade, chega, eu quero a mudança. Olha só, Ele beijou o seu pai e a sua mãe, e isso significa que eu tenho que abrir mão daquilo que eu mais gosto. Eu tenho que abrir mão do que me dá conforto, eu tenho que abrir mão do que me dá prazer, eu tenho que abrir mão daquilo que me torna presente. E muitas vezes abrir mão é duro. É muito complicado, irmãos. Quando você fala assim: olha, eu quero você para mim. Né, Zé? Eu quero você um tempo para mim. Quer ver Deus me arrebentar, irmãos? Essa senhora fala assim: você vai ficar um tempo sem trabalhar. Aquilo para mim é quase que a morte. Mas com uma diferença: hoje eu confio plenamente no Senhor. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando da minha liberdade de trabalho, da minha independência. Aí o Senhor falou assim: ó, você está muito saidinha,
Você não é independente, você depende de mim. E a sua dependência é o que vai fazer o meu projeto crescer. Você tem que ser dependente de Deus, orientado por Elias. Diz a Bíblia: quem realmente eu sou? Pergunta para o seu irmão: você sabe quem eu sou? Não sabe. Fala para ele: você não me conhece. Pode falar para o seu marido e para a sua esposa: você não me conhece. Mas diz assim: ó, o meu Deus sabe quem eu sou. Por não sabermos quem somos, agimos em completa desarmonia. Essa é a realidade e o desejo que o inimigo insere em nós. Fulano, Deus falou comigo, eu vou colocar você na oração. Não, pastor, não posso. Não posso porque eu levanto cedo, a oração é à noite. Não posso, pastor, porque eu vou orar na igreja sozinho. Eu orei 1 ano na igreja sozinha. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, irmãos, é orar. E a primeira experiência que eu tive com o Senhor, meu irmão passou na porta da igreja de manhã e falou assim: nossa, a igreja está lotada, quanta gente orando. E à noite no culto ele falou: nossa, irmã, a igreja estava cheia de manhã, né? Falei: quando dele? Hoje, passei de carro aqui, ainda parei, porque o barulho estava tão forte que eu estava ouvindo lá de fora. Eu falei: nossa, a igreja vai explodir. Eu falei: ah, tá bom. Ele falou: quantas pessoas tinham aqui? Eu falei: 4. Como 4? Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. 1 ano, irmãos. E eu não desisti. No dia que completou 1 ano, quando eu cheguei na igreja de manhã, que eu abri a porta e entrei, eu era diaconisa nessa época, e eu dobrei meu joelho e orei, daqui a pouco eu escuto na porta. Aí eu falei: quem é? Sou eu, irmã. Quando eu abri a porta, eu levei um susto. O grupo de louvor da igreja e a união feminina, 7 horas da manhã, estavam na porta da igreja. Falei: aconteceu alguma coisa, morreu alguém. Não, nós viemos orar. O Espírito Santo foi trabalhando naquelas vidas no período de 1 ano, irmãos. Pessoas que oravam 5 minutos, pastor, já estavam cansadas. Hoje são pastores, intercessores, missionários, evangelistas, estão fora do país. Então você é projeto de Deus. Não tenha medo de se lançar na obra, porque é quando você se lança na obra que o Senhor te enche, que a virtude do Espírito Santo de Deus é posta sobre a sua vida, é inserida em você. Eliseu teve que largar tudo, mas ele foi esperto. Diz o irmão: o camarada foi ligeiro. Olha só, quando ele largou tudo, e Elias ia para um lugar e falava: eu vou com você. Ia para outro lugar: eu vou com você. Parece até que virou um chicletinho, né? Não largava mais. Elias chegou para ele e falou assim: escuta, afinal de contas, o que você quer? Saiba que tudo tem um significado. Eu conheci uma irmã, congregou comigo, e assim, ela se tornou obreira de uma igreja grande onde eu congregava, e o Senhor falou comigo, eu falei assim para ela: irmã, você está afastada de tal trabalho. Está afastada, mas você vai estar em todos os cultos. Mas pastora, está afastada, e eu quero você nos cultos. Tá bom. Aí resolveram mexer com a parte interna da igreja, fazer umas texturas, e a irmã mexe com essas coisas. Aí alguém falou assim: vamos chamar a irmã fulana. Aí ela: eu falei: você vai vir para a igreja, mas não vai atuar. Qual é a intenção que tem no seu coração em fazer algo na igreja? Porque Deus revela, irmãos. Se houver estrelismo, se houver o eu, Deus vai te cortar. Ele quebra o vaso de novo e vai moldar até ficar pronto. E aquela irmã, ela ia ficando revoltada. Aí um dia ela falou assim para mim: pastora, a senhora é uma pedreira, né? Eu falei: não. Falei: não, eu falei: não, porque pedras grandes, cascalhos, a gente acha rápido. Pedras miúdas são mais difíceis de serem tiradas. E eu na sua vida estou sendo pedras miúdas.
fazia nada. Arrumava contenda com os irmãos. E o Senhor falou, ela vai ficar um tempo encostada. E eu via nos olhos dela aquela ira. E o Senhor falou, deixa ela encostada, porque eu estou amassando. E ela não conseguia entender. Aí juntaram lá na igreja e resolveram fazer um coral para cantar no final do ano. Ah, nós chamamos a irmã. Eu falei, não, ela pode vir, mas ela não vai cantar. Aí ela foi, fez lá uma torta maravilhosa e levou. Quando ela chegou lá com aquela torta toda alegre, todo mundo, ai, irmã, que maravilha. Ela só voltou para passar com a torta e falou assim, olha, vocês precisam me amar. Havia uma intenção no coração daquela mulher. Ela queria estar em evidência. E quem tem que estar em evidência na minha e na sua vida é o Senhor em evidência. É o Senhor quem tem que estar em evidência. É Ele que é a luz que brilha mais forte. É Ele que é a razão do meu e do seu viver. É através dele que você tem autoridade, força e graça para fazer milagres e maravilhas. É Ele a razão do seu viver. E eu cheguei nela e falei, irmã, para que você trouxe essa torta? Ah, para a gente lanchar. Eu falei, qual é a intenção por trás dessa torta? E Deus foi trabalhando. E quando ela estava pronta, o Senhor falou assim, agora você vai pôr ela para atuar de novo. E no primeiro dia que ela teve a oportunidade, no culto de mulheres, numa terça-feira, tinha 1000 mulheres dentro da igreja. Foi dada a oportunidade para ela, ela pegou o microfone, subiu ao altar e falou assim, irmãos, eu tenho poucas coisas para falar, mas são coisas sérias. Eu vim para essa igreja e sempre amei trabalhar aqui, sempre amei fazer a obra, mas num determinado período eu peguei um ódio da pastora Ana que se eu pudesse eu matava ela. Eu ia para a cozinha preparar o suco e eu pensava, eu podia colocar um veneno no suco dela. A igreja me arregalou um olho, eu bem sério olhando para ela. Ela falou assim, quando ela pegava no microfone que ela começava a falar, eu falava, que ódio dessa mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque ela fez com que o meu eu caísse por terra. Quando nós somos confrontados, irmãos, nós ficamos irados. Por fora, tudo bem, não, tá certo, não, sim senhor, mas por dentro nós estamos numa guerra. Se pudesse, eu cravava as unhas, eu estraçalhava. Deus conhece você. Deus, irmão, Deus sabe que você é uma figurinha difícil. Deus sabe. Mas as figurinhas difíceis do Senhor, irmãos, são raras. E quando elas se tornam especiais, elas passam a ser colocadas em evidência. Aí todo mundo quer se aproximar. Antes ninguém queria estar perto, depois todo mundo quer se aproximar. Escute só. No livro de Isaías, você que vive dizendo aí, eu não consigo. Aqui no nosso meio tem pessoas que falam isso. Eu não consigo. Tem ou não tem? Tá vendo? O Espírito Santo de Deus conhece. Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 10, verso 27. Eu vou fechar aqui. Para você que diz assim, eu não consigo, não dá, pastora Beth, sinto muito, mas a senhora não pode contar comigo porque eu não tenho condições. Olha o que Deus diz para você, crente. Isso é para você tomar vergonha na cara, tá? Vou falar assim, porque eu já sinto uma certa liberdade com a igreja. E na minha igreja eu falo dessa forma. Minha irmã está aí, de vez em quando o couro come lá, né? Quando termina o culto, todo mundo alegrinho, Jesus já passou o bálsamo. Diz assim, e acontecerá para que durante o dia de sua vida ou durante o tempo da carga que está sobre ti, que ela será tirada de sobre os seus ombros, e o jugo que está sobre o seu pescoço será despedaçado por causa do quê? Por causa do quê? Por causa do quê? Do quê? Não ouvi, do quê? Do quê? Agora fala pro seu irmão, e por que você está assim nessa moleza toda? Você está confrontando a palavra agora, não tem nada com isso, não estou sentindo nada.
pastora? O Espírito de Deus está se movimentando na igreja. Todo jugo será quebrado por causa da unção. O que simboliza a unção? O poder do Espírito de Deus atuando na minha e na sua vida. E esse Espírito, irmãos, está atuando aqui. Quando eu cheguei com os pastores, eu já senti a virtude do Espírito de Deus lá na porta. Porque quando se mobiliza a igreja para uma campanha dessa, quem está à frente, irmãos, já está orando, já está jejuando, já está clamando, já está pedindo, já está buscando. E aí, Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do que está sobre ti. Não quero qualquer coisa, eu quero a porção dobrada do que está sobre você. Aí Elias disse para ele: você quer? Então vamos para a prova de fogo. E Deus fala comigo aqui, que tem crente aqui que nessa noite vai entrar na prova de fogo com Deus, para a glória do nome do Senhor. E você vai se tornar conhecido e reconhecido. Mas para isso, pode começar a caminhar. Você quer a porção? Quer. Se você me ver ser levado, a porção que está sobre mim será dobrada em seguida sobre ti. O poder e a unção não estava na capa, mas estava sobre o profeta Elias. E a capa era um utensílio que ele carregava. Um dia Eliseu andando com ele falou assim: eu não vou molhar os meus sapatos novos na água desse ribeiro, mas eu não vou mesmo. Ele era vaidoso, pastor. Elias era vaidoso. Ele pegou a capa na água e disse: secou. Ele falou: bora lá, Eliseu, vamos embora. Vamos passar aqui com os pezinhos secos, porque o meu sapato é o último modelo da moda, novo, caro, couro alemão, então vamos embora. Eliseu falou: rapaz, esse negócio é bom, eu quero isso daí pra mim, eu quero essa unção pra mim. Só que ele foi um crente ligeiro. Ele falou: mas eu quero ela dobrada. E quando Elias proferiu sobre ele o que ele queria, ele foi fazer o test drive. Ele pegou a mesma capa, pastor, e foi lá no lugar onde ele passou com Elias. Ele falou assim: bom, meu sapato não é novo e nem de marca como o dele, mas eu não vou molhar meu sapato. Então, se eu receber a porção, vai lá. E as águas se transformaram. Quem não quer esse poder e essa autoridade, irmão, não pode querer servir a Deus. Porque Deus, quando te salvou, Ele salvou pensando em outras almas que estão lá fora, como você já esteve. Não queira barganhar com Deus. Nós não compramos a Deus, ou nós servimos e nos sujeitamos a Ele e Ele nos honra, ou nós aborrecemos ao Senhor e passamos a ser um estorvo para a obra de Deus. Há crentes que estão dentro da igreja e acham que está tudo bem, eu vou para o céu, vai, da boca da cabra, se você não abrir seu olho. Esse tipo de campanha, irmãos, vem para mexer com a igreja, para você ter um despertamento, para você começar a mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Está linda a igreja, mas ela poderia já estar melhor. É ou não é, pastor? Depende do pastor? Não. Depende da igreja. Quem gera ovelha? Ovelha. Pastor só cuida, né? Há crentes que querem que o pastor gere ovelhas. Pastor só cuida. É necessário você mudar o status da sua vida para que a unção de Deus seja derramada sobre você. É necessário você tirar o seu eu, sair de cena, para que o Espírito de Deus entre em cena. E o Espírito de Deus te conhece, e muito bem. Deus nessa noite está abrindo os seus olhos espirituais. Deus quer que você enxergue o que Ele tem lá na frente. Ainda este ano, Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida. E eu não estou proferindo para agradar você, nem para você dar glória a Deus.
Mas eu vejo aqui pessoas em evidência. E vejo outras pessoas aqui encostadas. O Espírito Santo de Deus protegendo ainda. Mas elas vão ficar encostadas por mais um tempo. E outra coisa, pastor. O Espírito Santo de Deus vai dar uma mexida na igreja. Para a igreja melhorar. Ficar melhor do que está. Para quem passar lá fora, ser atraído aqui para dentro. Você já imaginou, você está aqui no culto, de repente passou uma pessoa lá e ela é atraída, chega aqui na frente, cai dos joelhos e começa a dizer que precisa se render ao Senhor? É isso que Deus tem para essa igreja, pastor. É isso que Ele tem. A virtude de Deus é dada, irmãos, para quem busca, para quem deseja, para quem se dispõe, para quem não tem medo, para quem toma posse do que diz a palavra. Para ser realizador de milagres, primeiro você precisa ser transformado. Jesus está amassando barro e está doendo. Cada aperto que Ele dá é um alho, mas vai passar. Daqui a pouquinho está sem bolha, está sem pedras, e o Senhor vai levantar. Ele quer que você entenda que você está nas mãos dele. O controle da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, está nas mãos de Deus. Agora diz para o seu irmão assim: aquieta-te. Fala bem, sossega o baixo. Deixa Deus agir. Se disponha, diz para ele. Eu quero saber se nessa noite tem pessoas aqui que querem viver a totalidade da transformação. Tem? Eu quero que você coloque as mãos sobre os seus olhos. Aí onde você está? Quero que você fique de pé. Você já recebeu unção. Olha como Deus é bom. O Senhor falou assim comigo quando eu entrei: eu vou ungir o povo. O Senhor falou comigo. E quando eu senti o pastor tocar em mim, eu falei: não, ungido da igreja.